Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Gênero e Parentesco. A discussão sobre o parentesco, fundamental para o pensamento antropológico, hoje é influenciada pela discussão feminista. A vida privada é uma questão central nas reflexões sobre gênero, pois é neste universo que nascem muitos aspectos da discriminação da mulher. Para combater a opressão imposta às mulheres, as feministas questionam as noções tidas como evidentes nas relações entre homens e mulheres. Já na metade do século XX, a antropóloga estadunidense Margaret Mead demonstrou que homem e mulher são categorias culturais e que cada cultura define, a seu modo, essas categorias. O conceito de gênero se refere tanto ao modo como a sociedade define homem e mulher, quanto à maneira como, numa mesma sociedade, essas definições mudam ao longo do tempo. Gênero, portanto, é uma questão cultural e não natural. Essa definição deixou claro que a maioria das sociedades constrói hierarquias que desfavorecem as mulheres, seja qual for a definição social da mulher em cada sociedade. Autoras como Gayle Rubin, 1949, e Sherry Watner, 1941, estudaram esse tema a partir dos anos de 1970. As duas antropólogas estadunidenses explicaram essas diferenças pelo fato de, em geral, as mulheres ficarem mais segregadas ao mundo doméstico, enquanto os homens circulam na esfera pública. Existe também uma tendência de relacionar a mulher à natureza e o homem à cultura. Às mulheres cabe o parto, a maternidade, a amamentação, enquanto aos homens cabem a produção e a transformação do mundo. Essa associação leva a uma discriminação da mulher, pois o polo cultural recebe mais reconhecimento social. De fato, nas sociedades ocidentais há uma predominância da oposição da natureza versus cultura, ligado à ideia de que a natureza deve ser dominada. Essa conquista da natureza pela cultura pode ser vista como parte da ideologia capitalista, que levou a uma opressão das mulheres, associadas à natureza conquistada. Os estudos de gênero passaram a pensar em masculinidades e feminilidades como modos de construir diferenças sociais. A associação entre o que é visto como caracteristicamente masculino e prestígio, por exemplo, é extremamente difundida. As intelectuais feministas se empenharam em dissolver tais conexões, com base na tese de que elas não eram naturais, mas construídas por um sistema que beneficia os homens e lhes garante poder e dominação. O parentesco lida com fatos naturais, como parto e reprodução, com o mundo privado, criação dos filhos, e com o mundo público, quando organiza a vida de muitas sociedades. A própria relação de parentesco é um híbrido de natureza e cultura, tratando da produção de relações sociais que também oprimem as mulheres. Em 1968, David Schneider publicou Parentesco Americano, importante livro sobre as relações de parentesco nos Estados Unidos. Schneider demonstrou que a noção estadunidense de parentesco é construída a partir de uma oposição entre natureza e cultura, pressupondo a reprodução de sentimentos relacionados aos parentes consanguíneos, isto é, com quem se divide heranças genéticas. Ele concluiu que muito daquilo que os antropólogos acreditavam ser parentesco era apenas uma projeção dos valores do sistema de parentesco, do qual eles mesmos faziam parte. Você já pensou nisso? Você já pensou em quantos tipos de relações nós mantemos ao longo da nossa vida? Para os teóricos do parentesco construtivista, muitas dessas relações podem ser vistas como parentesco. A ideia é que, embora tenhamos algumas relações familiares atribuídas por conexões biológicas, isto é, não escolhemos nossos pais, irmãos, tios, etc. Sempre podemos construir relações semelhantes a elas ou mesmo substituí-las. Podemos construir parentescos.
Isso fica aparente quando nos referimos a amigos íntimos como irmãos, as mães dos amigos íntimos como tias. Por exemplo, você consegue pensar em relações nas quais construiu parentesco não biológicos? Essas conclusões aparentemente simples levam a grandes transformações. Antropólogas feministas perceberam que, se a teoria do parentesco não trata necessariamente da reprodução biológica, mas da produção de relações, não haveria uma verdade natural, biológica, no papel atribuído às mulheres. Essa reflexão levou à construção de um campo de pensamento chamado parentesco construtivista, ou seja, a ideia de que o parentesco é sempre construído, embora por mecanismos muito distintos e variados conforme a sociedade. Estudiosos da questão de gênero e da orientação sexual passaram a defender o parentesco homoafetivo como tão legítimo como o parentesco tradicional. A ideia de que o parentesco não depende de fatores biológicos deu margem tanto à luta contra a opressão da mulher e contra a ideia de que cuidar dos filhos e se responsabilizar pelo mundo doméstico é um destino natural, assim como a luta pelo direito dos casais homoafetivos formarem famílias reconhecidas pelo Estado. Autoras contemporâneas como Marilyn Strathern se aproveitaram dessa desbiologização do parentesco e avançaram em análise sobre as relações de gênero em vários contextos, desde sociedades na Nova Guiné até relações de parentesco desafiadas pelas novas tecnologias reprodutivas, como a fertilização in vitro e a possibilidade de clonagem, etc. Por exemplo, uma mulher solteira pode recorrer a um banco de esperma para gerar um filho. Se a resposta for afirmativa, dada a garantia do anonimato da doação de esperma, teríamos uma situação em que o filho, legal e juridicamente, não teria pai. Essa e outras situações foram estudadas por Marilyn para explicar o impacto das mudanças tecnológicas naquilo que consideramos relações de parentesco. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!